O Demolidor está de volta. A série Demolidor Renascido estreou no Disney Plus. Vamos aqui contar a história desse herói e a nossa expectativa para essa série. Salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? A série Demolidor Renascido estreou no Disney Plus. E o Super Tribo aqui vai então contar brevemente a história desse herói da Marvel e falar da nossa expectativa sobre essa série. E também das outras vezes em que o Demolidor apareceu aí na mídia. Então vamos lá. O Demolidor foi criado em 1964 por quem? Stan Lee, né? Não podia deixar de ser, e Bill Everett. Bill Everett também é o criador de um outro personagem da Marvel, que é o Namor, Príncipe Submarino. Então eles criaram, né, esse personagem em 1964 e com uma característica muito interessante. O Demolidor, ele é um personagem, é um herói cego. É isso mesmo. Era filho de um boxeador que se envolveu em tramas paralelas, né, em negócios escusos nos bastidores do boxe. O pai dele vivia ameaçado aí por essas negociatas. Um belo de um dia, o menino foi seguir o pai e ele acabou sofrendo um acidente com produtos químicos que o deixaram cego, mas ao mesmo tempo, esses produtos ampliaram os outros sentidos dele. Então ele tem a audição, o olfato, o tato, habilidades físicas, uma agilidade, né? Ele tem um radar como se fosse um morcego, né, por assim dizer. Nas primeiras histórias, o Demolidor era um super-herói bem característico mesmo. Um traje bem espalhafatoso, ele é amarelo e vermelho. As histórias não eram muito interessantes, não. A ponto de a sua revista chegar na década de 60, quase pensar em ser cancelada. Mas aí, no finalzinho da década de 1970 para o começo da de 80, um jovem desenhista chamado Frank Miller assumiu os desenhos da série do Demolidor na Marvel. Mas o Frank Miller depois passou a assumir também os roteiros. Para quem não sabe, Frank Miller é autor de Batman Cavaleiro das Trevas, uma das maiores histórias aí do Batman, que foi feita nos anos 80 também, um dos maiores roteiristas e quadrinistas da história. Para você ter uma ideia, Frank Miller fez o 300, que depois virou também o filme. Ele é autor de Sin City, uma história em quadrinhos que também virou filme. Foi roteirista de O Spirit, que é um personagem famoso dos quadrinhos que também virou filme. O que o Frank Miller fez? Ele deixou de lado vilões característicos de quadrinhos num personagem mais urbano, como se fosse assim o Batman da Marvel. Então o Demolidor, ele mora num bairro, né, bem decadente de Nova York, as histórias vão ser focadas nesse bairro, um bairro mais pobre, alguma coisa assim. E o Matt Murdock, ele é um advogado. Apesar de ser cego, ele é um advogado que advoga para as pessoas assim menos favorecidas. O Frank Miller vai colocar o Demolidor combatendo bandidos comuns, mafiosos, principalmente o Tentáculo, que é um grupo de ninjas. Eles fazem negócios obscuros e geralmente eles servem a vilões. Eles são contratados por vilões para atender os seus planos. E ele vai trazer também um personagem que era do Homem-Aranha para ser o principal inimigo do Demolidor, que é o Rei do Crime, Wilson Fisk. Esse personagem. E ele vai ser o principal inimigo do Demolidor a partir dali. Então as histórias vão ficar mais urbanas, mais violentas. O Demolidor vai ter uma namorada, a Elektra, que também é uma ninja. Ela é uma assassina e também uma ninja. O Frank Miller vai trazer um outro personagem de outra história, mas para centrar no Demolidor, que é o mercenário, capaz de matar ou ferir pessoa com qualquer coisa, desde uma tampinha de garrafa até uma folha de papel. Vai ser um dos principais inimigos também do Demolidor. E a vida do Demolidor vai virar uma novela. Ele vai se envolver com várias mulheres, ele vai chegar até a namorar a Viúva Negra, e depois os romances dele geralmente terminam em tragédias. Então o Frank Miller vai fazer uma revolução na vida do personagem. E essa vai ser a fase clássica, né? Então, nos quadrinhos, o Demolidor até hoje é um personagem muito marcante, muito interessante de você ler. Se você quiser acompanhar as histórias dele, tem a fase do Frank Miller, que é já citada, né? E principalmente a queda de Murdock, em que o Rei do Crime descobre a identidade secreta do Matt Murdock e ele vai acabar com a vida do personagem, mas depois ele vai se reerguer. Então são histórias muito legais. Então, a habilidade do Demolidor é posta à prova. Vale a pena a leitura. Em outras mídias, o Demolidor apareceu na série do Hulk, aquela série do Lou Ferrigno, né? E do Will Bixby, ali num especial nos anos 80. E pasmem vocês, né?
o Demolidor aparecia com um traje preto e uma faixa, assim, como se fosse um ninja. Não, nada do traje vermelho característico, né? Aliás, o nome Demolidor, em inglês, é Daredevil. Daredevil, né, seria assim, uma pessoa que faz coisas inacreditáveis, seria uma pessoa desafiadora, uma pessoa destemida, né, por assim dizer. Como já havia aqui no Brasil um personagem chamado Desafiador na DC, os tradutores optaram por Demolidor. Como diria o JP, né, um dos maiores tradutores do Brasil, afinal de contas ele demole as ameaças, né, mas ficou bem legal, porque dá a impressão de um herói lutador mesmo, que não tem muitos poderes físicos exacerbados. O filme de 2003 com Ben Affleck foi a primeira vez que o Demolidor foi levado para o cinema, né? O Ben Affleck depois viria a ser o Batman. Trata-se de um filme muito legal, com o Colin Farrell, que hoje é o Pinguim, fez o papel do mercenário, o Michael Clarke Duncan, de A Espera de um Milagre, ele foi o rei do crime, e a Elektra foi a Jennifer Garner, que depois desse filme passou a ser a mulher do Ben Affleck. Eles conheceram no set e eles se casaram depois, né? Um momento fofoca aqui do Super Tribo. E o Demolidor só viria a ter uma versão live action na série de 2015 da Netflix, com Charlie Cox no papel do Demolidor. Uma série muito boa. Ela tem os altos e baixos, mas ela apresenta com fidelidade, né, o que é o herói de Hell's Kitchen. Uma coisa só que eu não gostei muito é que eles ficaram meio confusos nos episódios. Uma hora era Demolidor, uma hora era Daredevil, ou você decide, uma coisa é outra, né? Então a gente prefere o Demolidor. A série tem atores muito bons, os personagens secundários, como a Deborah Ann Woll, que faz a Karen Page, que nos quadrinhos ela se torna a namorada do Demolidor. Tem Vincent D'Onofrio, espetacular como o rei do crime, e o Jon Bernthal como justiceiro, outro anti-herói também que aparece nos quadrinhos na série do Demolidor. O Justiceiro depois cabe um outro super tribo pra gente falar sobre ele. Mas a série da Netflix muito legal, e ela teve 3 temporadas. O Demolidor também aparece na série Os Defensores, que ele atuou ao lado do Luke Cage, Jessica Jones e do Punho de Ferro. Essa série prometia muito, né? Envolvendo aí 4 heróis. A Jessica Jones já tinha tido sua série, o Luke Cage também e o Punho de Ferro também. Eles juntaram, né? Todos como se fosse uma super equipe. Só que o resultado não foi lá essas coisas, inclusive para o Demolidor, que ficou meio assim, não teve todo o seu potencial explorado. Por falar nisso, cabe aqui uma menção a Charlie Cox. É um ator que caiu muito bem no papel. Eu não consigo imaginar outro ator como o Demolidor. Inclusive, ele tem uma passagem muito interessante, que ele fez uma ponta em 2 outros momentos do universo Marvel. Ele apareceu no filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e na série da Mulher Hulk. E essa passagem é muito engraçada porque ele foi disfarçado ver, né, a participação dele no cinema, no filme do Homem-Aranha, e ele esperava que o pessoal, quando ele aparecesse, o pessoal fosse, uau, vai acionar, né? Não teve nenhuma reação. Ele ficou muito decepcionado, porque uma das coisas que ele mais queria é que o Demolidor aparecesse no universo compartilhado da Marvel. E o interessante é que nenhum dos personagens, né, o Demolidor, Punho de Ferro, Jessica Jones e Luke Cage, eles apareceram no universo da Marvel. Em nenhum momento, lá na saga do Thanos, que poderia aparecer eles lutando, alguma coisa, no filme dos Vingadores, né? Nada não apareceu. Então foi uma coisa que deixou o Charlie Cox bem decepcionado. E essa série agora? Essa série agora, ela promete muito. Inclusive, nós já assistimos alguns episódios. Charlie Cox, de novo, fenomenal. Tem o elenco de apoio de volta. A Deborah Ann Woll como a Karen Page. O Jon Bernthal como o Justiceiro. O Vincent D'Onofrio, muito bom como o Rei do Crime. Inclusive, tem momentos, os melhores momentos são quando os dois interagem. Não vou aqui entrar em spoilers, detalhes, que a série está apenas começando. Mas, recomendamos, Tribal. Se você quiser acompanhar uma série legal, se você quiser curtir um personagem legal como o Demolidor, vale a pena você acompanhar essa série e também as nossas dicas de leitura aqui. A fase do Demolidor nas mãos do Frank Miller, isso tem especiais encadernados, inclusive a queda de Murdoch. Então vale a pena muito você assistir. Até o filme de 2003, apesar de alguns deslizes, ele não é tão ruim. É uma boa diversão. Ben Affleck não tá tão ruim assim não, mesmo que depois eles fizeram um filme com a Elektra, como se fosse um spin-off. O filme é horroroso, não vale a pena você nem passar perto. O Colin Farrell como mercenário chega a ser até engraçado em alguns momentos. É isso aí, Tribal. Se você gostou desse programa, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, nos acompanhe pelas redes sociais, principalmente no Instagram, no Time Super Tribo e também no nosso site, super-tribo.com. É isso aí. E não se esqueça, somos todos da mesma tribo.